Meninos, voltando aqui ao canal para nossa correção da nossa atividade passada de física. Então vejamos aqui, a gente está trabalhando com transformar um algarismo na base 10, ou seja, numa potência que a base seja 10. Então vejamos aqui, o que nós devemos saber? Que esses algarismos, o valor de A deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Pronto. Se a gente sabe isso, então vejamos aqui. Aqui nós temos 4 bilhões 544 milhões. Um algarismo muito grande. Então, para a gente transformar ele em notação científica, o que eu devo saber? Ele tem que ficar maior do que 1 e menor que 10. Pronto, então vejamos aqui. Onde é que deve ter uma vírgula? Quando ela não aparece, ela vai estar do lado direito do algarismo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa vírgula conforme ele fique de acordo com a regra. Então, ele vai ficar bem aqui, ó, entre o 4 e o 5. Então, vai ficar 4,5... 4,543 vezes 10 a 9. O que quer dizer esse 9? Esse 9 quer dizer que essa vírgula se deslocou 9 casas para a esquerda, ou seja, esse valorzinho aqui ele é positivo porque o algarismo era maior do que 1. Quando ele é menor do que 1, o expoente vai ser negativo. Então aqui é a mesma coisa. Para esse número ficar menor do que 1 e maior que 10, aliás, maior que 1 e menor que 10, a vírgula deve ficar entre o 1 e o 4. Ele deve ficar entre o 1 e o 4. Então, ficando entre 1 e o 4, vai ficar 1,496 vezes 10 a 8. A vírgula também se deslocou 3, 6, 7, 8 casas. Então, ficou 1,496 vezes 10 a 8. E aqui nesse caso, para esse algarismo, ele deve ser maior ou igual a 1. Então, ele pode ser igual a 1. Então, para isso, a vírgula vai ficar onde? Depois do 1. Então, vai ficar 1,0 vezes 10 e a quantidade de casas que ele se deslocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois do 1, 10. Pronto, então essa foi a primeira correção aí. Então, voltando para cá, o que a gente pode observar? Nesse exemplo aqui, ele quer saber, sabendo que notação científica é uma forma simplificada de representar números reais muito grandes ou muito pequenos em termos de potência de base 10, agora representamos a distância do Sol e a Terra, que é de 146 milhões e 600 quilômetros. Quanto a esse número em notação científica, ou seja, vamos deixar ele maior ou igual ou menor que 10, de acordo. Pronto, como não tem vírgula, essa vírgula vai aparecer do lado direito do algarismo. Para esse número estar obedecendo essa regra, aonde é que ele vai ficar? Se ele ficar entre o 4 e o 9, ele ainda será maior do que 10, vai ficar 14,9. Então ele tem que ficar entre o 1 e o 4. Pronto, então ficou 1,4, ou seja, 1,49. Automaticamente, a gente multiplica esse valor pela potência de base 10, e o expoente vai ser a quantidade de casas que essa vírgula se deslocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então aqui vai ser o 8, tá certo? Vamos aqui o 8. Agora esse 8 vai ser positivo ou negativo? Ele vai ser positivo, sinalzinho de mais. Por quê? Porque esse algarismo era maior do que 1. Sendo assim, a opção correta aqui é a letra C. A letra C é a opção correta. Tá bom? Então, aqui é a opção correta, a letra C. Então, vamos aqui para a segunda. Qual das opções a seguir está incorreta? De acordo com a observação aqui, ó, para transformar em base 10, a vírgula deve ficar novamente entre o 6 e o 0, para estar obedecendo maior que 1 e menor que 10. Você vai ficar 6,0 vezes 10 a 5. Então, está correto, ó. A 5 positivos. Deslocou quando aparece do lado direito. 1, 2, 3, 4 e 5. Na B, também a vírgula deve ficar entre 1 e o 4. Pronto, vai ficar 1,4 vezes 10 a menos 7. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Também está correta. A C, 1,0 transformado em potência vai ficar, a vírgula vai ficar 1,0 da mesma forma, só multiplico vezes 10 a 0. Também está correto.
E a opção que está incorreta aqui, no caso, é a letra D. Por quê? Até aqui, ó, 1,6 tá certo. Só que esse 6, a quantidade de casas que a vírgula se deslocou, 3, 4, 5, 6, esse algarismo era maior do que 1. Então significa que aqui era para ser mais 6. E tem menos 6. Então, ele quer saber qual a opção incorreta. Então, nesse caso aqui, a opção incorreta era a alternativa D. A alternativa D é a incorreta. E para finalizar, que nós temos para transformar esse algarismo em potência de base 10, então para ficar maior, esse número é muito menor do que 1. Então para ficar maior ou menor que 10, ó, onde é que a vírgula deve estar? Ó, entre o 2 e o 4. Essa vírgula vai ficar entre 2 e o 4. Então vai ficar 2,4. Automaticamente eu multiplico por 10 vezes 10, né? Vezes 10. Quantas casas ela se deslocou? A vírgula está aqui. Então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, ela se deslocou 9 casas. Dessa forma, o expoente aqui vai ser 9, significa a quantidade de casas que ela se deslocou. Agora esse 9 vai ser positivo ou negativo? Lembrando, como o algarismo 0,00024 é menor do que 1, então o expoente aqui vai ser negativo. Então essa aqui, ó, seria a opção correta da terceira questão. Então essa foi a correção de hoje para a atividade passada. Então vamos assistir totalmente o vídeo, que mais na frente a gente vai ter uma avaliação desse conteúdo. Então finalizando aqui, bom dia.